O Ribeirão em Debate está no ar, sempre trazendo para você assuntos de grande interesse. Nós já tratamos aqui de vários assuntos, como moradia popular, saúde pública, os planos de saúde, a revitalização do centro, já falamos de drogas, já falamos de idosos, enfim, sempre trazendo um assunto interessante que impacta, de certo modo, a vida de todos nós. E hoje, o assunto que nós vamos debater aqui são as pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou não. Deficiência de um modo geral, né? Chamamos hoje de pessoas portadoras de necessidades especiais. Esse é o nome correto para esse fenômeno. E a gente precisa entender esse fenômeno, até porque ele é objeto de muito preconceito na sociedade, preconceito que já não se justifica mais. Então, nós estamos recebendo nos estúdios hoje 3 pessoas que trabalham com entidades que cuidam dessas pessoas magnificamente. Uma das entidades é a APAI, que todos conhecem, fundada em Ribeirão Preto em 65 e que tem hoje aqui o seu presidente, o advogado Adalberto Grifo. Também a Associação Síndrome do Amor, que trata de pessoas com síndromes mais severas, muito mais severas do que a síndrome de Down. Então, a Marília Castelo Branco, que preside a associação, estará aqui debatendo conosco. E também a Marta Irides, que é da Casa Caio, que faz parte do sistema Corassol, um trabalho magnífico com pessoas envolvidas, jovens e crianças envolvidas com AIDS, ou porque são órfãos, ou porque estão adoecidos de AIDS, e faz um trabalho incrível. Então nós vamos discutir esse assunto hoje com essas pessoas. Não saia daí, você vai gostar muito. O programa vai ficar ótimo. No programa Ponto e Vírgula, nós temos curiosidades literárias e de outras áreas, dicas de português, o poeta de ontem, o poeta de hoje e entrevistas com pessoas muito especiais. Todas as sextas-feiras, às 22h30. Espero você! O Ribeirão em Debate está no ar e o assunto de hoje são as pessoas que têm necessidades especiais, os chamados até recentemente deficientes físicos, né? Então nós vamos bater um papo sobre essa questão hoje. Eu estou recebendo aqui o Adalberto, que é advogado e presidente da APAI, como eu disse, e ele vai falar um pouquinho da sua experiência. Nós temos no Brasil 26 bilhões de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Então, aqui em Ribeirão, se isso for verdade, nós temos 14% da população com problemas e, portanto, em Ribeirão são 80 mil pessoas. Como é que é na sua entidade, a APAI, que é uma entidade super conhecida, fundada em 65, como é que é isso, Adalberto? Bom, veja bem, nós atendemos diretamente na APAI em torno de 370 assistidos, porque agora é o termo moderno, é assistidos. Nós atendemos também 80 do Cantinho do Céu. O Cantinho do Céu é full time, é de 24 horas de 1º de janeiro a 31 de dezembro, como todo mundo sabe. E isso tudo na área de saúde. Nós atendemos também os 500 e poucos alunos do Egídio Pedreschi. Então, que foi o fundador da APAI. Exatamente, fundador da APAI. A APAI realmente deve muito ao seu Egídio. Então, nesse universo, a APAI certamente trata na área de saúde com 1000 deficientes. E a gente tem uma experiência boa, os nossos profissionais são excelentes nessa área. Eu acho que a APAI presta um bom serviço, poderia ser melhor e a gente está tentando melhorar, porque a gente sempre está precisando de receitas, Gandinha. Sem receita não se faz nada. O governo delega para a sociedade civil para que ela tome conta dos assistidos, mas a contraprestação dele é muito pequena. Então hoje nós vivemos esse grande problema, a gente tem uma dificuldade, nós estamos com déficit em torno de 70 mil reais por mês, nós estamos buscando receitas paralelas, com promoções. Exatamente. Lá, nós vamos soltar agora, dia 10 de abril, uma rifa, o primeiro prêmio um carro 0 km, um Vivace 0 da Fiat, o segundo prêmio uma moto, para que a gente possa realmente, senão não conseguimos atender a esses 1000 assistidos que a gente atende. E a preocupação é tal que você não tem como falar, eu não vou atender mais quem me procura, não há possibilidade. Ou vou mandar embora algum que está aqui. Tem que tocar. Tem que tocar, para que você tenha ideia, na área de estimulação precoce, estimulação infantil, não tem espera. Nós temos mais de 90 bebês de 0 a 3 anos, nasceu na Mater, nasceu no HC, nasceu em qualquer hospital com problemas, eles são imediatamente encaminhados, e tenha ou não tenha, nós arrumamos uma vaga.
É por isso que a APAE tem esse respeito de toda a sociedade. Marília, eu sei que com o nascimento do Thales, um dos teus filhos, que tinha uma síndrome rara de que você vai falar, você passou a conviver com uma pessoa que tinha necessidades especiais, se interessou pelo tema e discutiu esse tema na internet inicialmente, depois fundou a Associação Síndrome do Amor. Conta para nós um pouquinho dessa linda história. Essa é uma história de amor mesmo, muito linda. A nossa instituição tem um caráter um pouco diferente, porque a minha própria experiência mostrou que quando chega uma criança com algum problema de saúde, principalmente quando ele é grave e não tem cura, que é algo que as pessoas buscam tanto, a gente tem os olhos todos voltados para essa criança, que realmente precisa de muitos cuidados técnicos, mas a gente tem uma família adoecida em volta dela, né? Então todo o trabalho da Síndrome do Amor é focado nessa família. Quer dizer, ela tem um grande desafio, né, pela frente, que é conviver com alguém muito diferente, né? A gente não tem essa questão da cura, né? Geralmente são síndromes que não têm cura, elas são até características, como era o caso do Thales. Ele tinha um cromossomo a mais em todas as células e não havia o que mudasse isso, né? Então o nosso trabalho é voltado à capacitação, à informação e principalmente à mudança do olhar dessa família, né? Então a gente fala que às vezes a cura, ela não está na mudança do exame que foi feito, mas na forma diferente de olhar para a mesma doença, né? Então hoje a Associação Síndrome do Amor é como se fosse um farol ali na praia, né? Nós apontamos caminhos. Então a gente trabalha com um conceito novo na assistência social, né, que é o empoderamento da própria família. Quer dizer, quem tem um filho especial não é uma vítima. Ele tem dificuldade, sim, né? Mas ele não é uma vítima. Ele pode, através dessa experiência, se fortalecer muito como ser humano. Que é o teu caso, né? E compartilhar isso com outras pessoas. Porque quem é que não tem uma história de dor, de frustração, de perda, né, muito grande na vida? Então ela é uma situação ampliada às vezes e bastante diferente, fora do padrão. Então todo o nosso trabalho hoje no Brasil inteiro, em 5 países já, porque a gente é um fenômeno da internet, é voltado a apoio psicológico, orientação jurídica, apresentar famílias, porque as doenças são raras, então outras pessoas que já convivem com essa, profissionais da área de saúde ou não, que também têm hábito já conhecem como trabalhar com essas crianças, porque de fato o universo de crianças e de famílias que a gente trabalha é bastante diferente. Nos últimos dias a gente está buscando os reconhecimentos no Conselho da Criança e Adolescente, que a gente acabou de ganhar, no Conselho da Assistência Social, e eu me dei conta assim, do quanto a assistência social é grande e o quanto o universo de pessoas que a gente tem parece ser muito pequeno, mas não é tão pequeno, e o quanto é difícil compreender as necessidades dessas pessoas, porque todos nós somos diferentes, né? Mas os nossos diferentes são ainda um pouco mais diferentes. Marta, você representa a Casa Caio. A gente sabe que a Casa Caio faz parte de um projeto maior. Isso. E que tem muitos projetos, né? Fala um pouco da Casa Caio. A Casa Caio, inicialmente, ela foi criada para receber apenas crianças e adolescentes com HIV. E por muito tempo ficou desta forma. Inclusive, eram casos assim, ou órfãos, ou aquelas em que os pais não tinham a mínima condição por viverem na rua, serem drogaditos. Então tem histórias assim muito bonitas, né? Até de alguns que chegaram lá, praticamente morreriam se não tivessem tido toda a assistência e assim conseguiram sobreviver. Porque hoje, felizmente, a AIDS, ela não mata mais, né? Como era antigamente. Pegou AIDS, morre, né? E principalmente, assim, com os cuidados e, assim, com todo o acompanhamento médico e psicológico. Então, hoje nós temos, assim, crianças que a gente pode considerar saudáveis, estudando, e algumas já encaminhadas também para o mercado de trabalho. Porque nós tivemos uma característica, assim, de início eram apenas crianças, mas essas crianças foram crescendo pela dificuldade de alguém que quisesse adotar crianças com problema. Tivemos sim algumas famílias que, independente do vírus ou não, adotaram, mas acho que foi uma ou duas em várias.
E então temos hoje adolescentes que chegaram lá praticamente recém-nascidos. E aí nós temos um outro problema, né? Porque quando chega aos 18 anos, eles não podem permanecer mais lá. Então, a gente é doloroso para vocês. Nossa, nós temos um agora que é o Axel, inclusive eles eram 6 irmãos. E ele está conosco desde um ano, e agora ele completou 18 anos no início do ano. E nós encaminhamos para o mercado de trabalho, mas agora estamos nessa angústia. Ele não pode permanecer, não tem para onde ir. E inclusive nós estamos batalhando para ver se conseguimos um local onde ele possa ficar, né? Um pensionato, qualquer coisa, para a gente ir acompanhando. Mas os outros irmãos? Os outros irmãos, alguns foram adotados. Também tinham AIDS? Ele felizmente não tem. Não tem. Ele não tem. A mãe tinha, mas ele não tem AIDS. Mas justamente por ele veio pela condição de órfão. Ele veio pela condição de órfão. Os outros irmãos eram 6, os outros 5 foram adotados. Ele, infelizmente, quer dizer, ele foi até encaminhado para Franca, mas a família tinha um outro filho na mesma faixa etária, e aí não deu certo a convivência, então ele foi devolvido. A gente sabe que a prevenção, em termos de saúde, é o melhor remédio. Né? Como é que está a prevenção? O Brasil é um exemplo no mundo de prevenção de AIDS, né? Então, inclusive, nós temos um outro projeto, que é o Construindo Amanhã, que nós trabalhamos com crianças e adolescentes no horário alternado da escola, né? No contraturno escolar. E um dos objetivos maiores aí é o da prevenção. Inclusive, atualmente, nós estamos também com um projeto aprovado pelo Ministério da Saúde, onde nós estamos trabalhando em escolas da periferia. Justamente com adolescentes que já se iniciaram no uso da droga e tudo mais. Aquele prédio que a gente tem ali no centro, que está há anos, né, construído ali do lado da rodoviária, do lado da Câmara, e que não começa a funcionar nunca, o que está acontecendo? Você sabe, Marta? Não sei. Por que não está funcionando? Não. Inclusive, algo assim, justamente que eu disse, aqueles que chegam aos 18 anos, nós temos uma necessidade urgente em Ribeirão, que são repúblicas. Não tem uma casa Não abrigo. tem uma casa. Na região só Morro Agudo então, tem uma para 60 adultos sem problema de saúde. Eu sei porque fui procurado uns tempos atrás por um médico do HC, ele tinha uma moça lá, inteiramente sem familiares, ficava na cozinha do HC. Eu falei, eu não tenho como colocá-la lá na PAI, nós não temos essa disponibilidade. E me falaram, e eu liguei para uns amigos em Morro Agudo, mas parece que eles têm 60 vagas inteiramente tomadas. Pessoas sãs, sadias, é o que falta em Ribeirão, uma cidade como a nossa. Teria que ter pelo menos aí 500 vagas para pessoas desse tipo. Porque eu achei estranho que aquele prédio foi construído já há alguns anos, parece que precisava de uma reforma antes de começar a funcionar. Essa reforma, não sei se foi feita ou não, a verdade é que o prédio não funciona, não tem médicos atendendo, não tem os profissionais de saúde e a população precisando, né? É uma coisa estranha. Mas não é ali o centro de referência que o senhor está dizendo? O centro de não, referência. Ele está... A informação que eu tive aqui não está funcionando ainda, plenamente, ao menos. Não, bom, pelo menos assim, eles têm o atendimento, né, médico, já iniciou o trabalho. Já iniciou. Não sei se está completo, que bom. Então estamos a caminho. Estamos a caminho. Okay. Nós vamos dar um intervalinho e a gente volta daqui a pouco. Eu vou lembrar aqui que nós estamos sorteando, como é costume aqui no programa, um livro e um CD. O CD é do coral Minas, magnífico coral que nós temos aqui em Ribeirão, da Companhia Minas. Agradecimento aqui a Gisele e ao Ivo por esse presente que tem permitido que a gente sorteie toda semana. E também um livro do nosso querido amigo, queridíssimo em Ribeirão, que é o Golfeto, o nosso querido Golfeto, um livro muito bacana, um olhar sobre o mundo, em que ele traz aqui crônicas, trabalhos que ele foi escrevendo ao longo do tempo. Eu li o livro e é realmente um livro muito bacana. Então, fique aí, participe conosco que você pode ganhar o livro ou o CD, ok? Até daqui a pouquinho. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir afogamentos e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br.
está de volta e o assunto de hoje são as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Nós vamos ver aqui, estamos vendo deficiências mais leves, graves ou muito graves. É importante que a gente participe desse debate. Marília, como são essas síndromes severas que a tua ONG, a tua associação Síndrome do Amor trata? Quantas síndromes nós temos no Brasil assim mais graves? Quantas pessoas sobrevivem nessa situação? E como é que a nossa cidade está preparada para isso? Ai, doutor, no mundo nós temos 7.000 síndromes cadastradas, síndromes genéticas, né? Na Associação Síndrome do Amor, que tem 4 anos de funcionamento, né? Quase 5 de fundação, mas quase 4 de funcionamento com esse grupo que ela tem hoje, nós já temos cadastradas 133 síndromes diferentes de graves, né? Então, os pacientes, as famílias dos pacientes que a gente acompanha, eles têm como característica o fato de necessitar de um cuidador 100% do tempo para viver, né? Então, assim, são doenças muito graves, normalmente raras, e o nosso desafio é conscientizar, inclusive o profissional de saúde que não conhece as doenças, né? Então, por exemplo, em relação à preparação da cidade, eu acho que o país não está preparado, né? Se eu dissesse isso para Ribeirão Preto, eu estaria sendo injusta, porque eu conheço gente no Brasil inteiro. Não é só Ribeirão. Então eu vou dar o exemplo de uma família. Então, assim, uma família, um casal jovem, ambos têm curso superior e eles têm uma filha com um problema genético grave. Essa criança tem convulsões, ela tem paradas cardíacas, enfim, uma situação de emergência constante. Aí esse casal se separa, o que é muito comum, né, na chegada de uma criança especial. Aí